Quantas vezes você acorda durante a noite para ir ao banheiro? Uma vez? Duas? Talvez três ou até mais. Se isso acontece com frequência, você não está sozinho. Milhões de pessoas acima dos 60 anos convivem com esse problema. Na maioria das vezes, acreditam que se trata apenas de uma consequência natural do envelhecimento. Afinal, quem nunca ouviu alguém dizer que é normal levantar várias vezes durante a madrugada quando se envelhece? Embora exista um fundo de verdade nessa afirmação, a realidade é muito mais complexa do que parece. O problema é que muitas pessoas acabam ignorando um sinal importante do próprio corpo. Quando algo acontece repetidamente durante semanas, meses ou até anos, tendemos a considerá-lo normal. Aos poucos, nos acostumamos. Acordar para urinar passa a fazer parte da rotina. Algumas pessoas já deixam o caminho até o banheiro iluminado. Outras aprendem a voltar a dormir rapidamente. Com o tempo, deixam de se perguntar por que isso está acontecendo. Mas e se o seu corpo estiver tentando chamar sua atenção para alguma coisa? Essa é uma pergunta que muitos especialistas consideram importante. Nem sempre acordar para urinar significa que existe um problema grave. Na verdade, em algumas situações, levantar uma vez durante a noite pode ser perfeitamente normal, especialmente em pessoas mais velhas. O que merece atenção é quando isso acontece repetidamente, noite após noite, interrompendo o descanso e afetando a qualidade do sono. O sono é uma das funções mais importantes do organismo. Enquanto dormimos, o corpo realiza uma série de processos fundamentais para a saúde. O cérebro organiza informações, consolida memórias e elimina resíduos metabólicos acumulados durante o dia. O sistema imunológico realiza ajustes importantes. Os músculos passam por processos de recuperação. Diversos hormônios são regulados. Em outras palavras, o período de descanso é muito mais ativo do que parece. Quando esse processo é interrompido repetidamente, o organismo pode começar a sentir os efeitos. Muitas pessoas que acordam várias vezes para urinar relatam sentir mais cansaço durante o dia. Outras percebem dificuldades de concentração, irritação, falta de energia ou sonolência excessiva. Como essas mudanças costumam ocorrer de forma gradual, frequentemente passam despercebidas. Imagine alguém que acorda 3 vezes todas as noites durante vários anos. Talvez essa pessoa não perceba imediatamente o impacto sobre sua saúde. Porém, ao longo do tempo, a privação constante de sono profundo pode influenciar diferentes aspectos do organismo. É justamente por isso que especialistas têm dado cada vez mais atenção à qualidade do sono como parte essencial do envelhecimento saudável. Outro aspecto importante é que o corpo raramente produz sinais sem motivo. Quando uma determinada alteração começa a ocorrer com frequência, muitas vezes existe uma explicação por trás dela. Algumas causas podem ser relativamente simples. Outras exigem uma investigação mais cuidadosa. O ponto principal é que ignorar completamente esses sinais pode significar perder a oportunidade de identificar algo que merece atenção. Talvez você conheça alguém que começou a acordar várias vezes durante a noite e descobriu depois que estava com diabetes. Ou alguém que percebeu mudanças na frequência urinária e acabou recebendo o diagnóstico de um problema relacionado à próstata, à bexiga ou até mesmo ao coração. Evidentemente, isso não significa que toda pessoa que acorda para urinar tenha uma doença. Mas mostra que o sintoma merece ser observado. Existe também um detalhe interessante relacionado à forma como encaramos os sinais do envelhecimento. Muitas vezes, atribuímos tudo simplesmente à idade. Sentimos mais cansaço? Deve ser a idade. Dormimos pior? Deve ser a idade. Acordamos várias vezes à noite? Também deve ser a idade. Embora o envelhecimento realmente provoque mudanças naturais no organismo, essa explicação nem sempre conta toda a história. Na medicina, existe uma diferença importante entre algo ser comum e algo ser normal. Certas condições são extremamente comuns após determinada idade, mas isso não significa que devam ser ignoradas. A hipertensão, por exemplo, é muito frequente entre idosos, mas continua exigindo acompanhamento e cuidados. O mesmo raciocínio pode ser aplicado a diversos sintomas que surgem ao longo da vida. Quando falamos sobre acordar repetidamente para urinar, estamos diante de uma situação semelhante. É algo relativamente comum, mas ainda assim merece atenção quando ocorre de forma persistente. Principalmente porque esse sintoma pode estar relacionado a diferentes mecanismos dentro do organismo. Algumas vezes, o problema está relacionado à própria bexiga. Em outras situações, pode ter relação com hábitos adotados ao longo do dia. Existem casos em que determinados medicamentos influenciam diretamente a produção de urina. E há ainda situações nas quais o sintoma funciona como um aviso de condições que afetam outras partes do corpo. É justamente isso que torna esse assunto tão interessante.
O ato de levantar para urinar durante a noite parece algo simples à primeira vista. No entanto, por trás desse comportamento aparentemente comum, podem existir explicações muito diferentes. Algumas são inofensivas. Outras exigem mais atenção. E é exatamente sobre essas possíveis causas que vamos falar agora. Porque compreender por que isso acontece é o primeiro passo para entender o que o seu corpo pode estar tentando comunicar todas as noites. Agora que entendemos por que acordar repetidamente durante a noite merece atenção, surge uma pergunta importante: afinal, o que pode estar causando isso? A resposta não é tão simples quanto muitas pessoas imaginam. Na verdade, existem diversas razões pelas quais alguém pode desenvolver esse hábito aparentemente involuntário de levantar várias vezes para urinar durante a madrugada. Os médicos utilizam um termo específico para descrever essa situação: noctúria. Esse nome é usado quando uma pessoa precisa interromper o sono para urinar uma ou mais vezes durante a noite. Embora pareça apenas um detalhe da rotina, a noctúria pode ter um impacto significativo na qualidade de vida, principalmente quando ocorre com frequência. Uma das primeiras explicações está relacionada ao próprio processo de envelhecimento. Com o passar dos anos, a bexiga sofre mudanças naturais. Sua capacidade de armazenar urina pode diminuir gradualmente. Isso significa que volumes menores de líquido podem provocar a sensação de necessidade de urinar. Como consequência, algumas pessoas passam a acordar mais facilmente durante a madrugada. Além disso, os músculos envolvidos no controle urinário também podem sofrer alterações ao longo do tempo. Em alguns casos, eles se tornam menos eficientes, tornando mais difícil adiar a vontade de urinar até o amanhecer. Esse processo pode ocorrer tanto em homens quanto em mulheres e faz parte das transformações que acompanham o envelhecimento. Mas nem sempre a explicação está apenas na idade. Um dos fatores mais comuns está relacionado aos hábitos adotados antes de dormir. Muitas pessoas têm o costume de consumir grandes quantidades de líquidos durante a noite. Um copo de água antes de deitar parece inofensivo. 2 ou 3 copos, somados a outras bebidas consumidas durante a noite, podem aumentar significativamente a produção de urina enquanto a pessoa dorme. O café merece atenção especial. Para milhões de pessoas, ele faz parte da rotina diária e proporciona prazer e disposição. No entanto, a cafeína possui um efeito estimulante e também pode aumentar a produção de urina. O mesmo vale para alguns chás, refrigerantes e bebidas energéticas. Quando consumidos próximo ao horário de dormir, podem contribuir para interrupções mais frequentes do sono. Existe ainda outro fator que muitas pessoas desconhecem. Alguns medicamentos prescritos para tratar condições comuns em idosos podem influenciar diretamente a frequência urinária. Certos remédios utilizados para controlar a pressão arterial, por exemplo, ajudam o organismo a eliminar líquidos. Dependendo do horário em que são tomados, podem aumentar a necessidade de urinar durante a noite. Por isso, especialistas frequentemente recomendam que qualquer mudança significativa nos hábitos urinários seja discutida com o médico responsável pelo acompanhamento da saúde. Em muitos casos, pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença na qualidade do sono. Outra condição bastante associada à noctúria é o diabetes. Quando os níveis de açúcar no sangue permanecem elevados por longos períodos, o organismo tenta eliminar parte desse excesso através da urina. Como consequência, algumas pessoas passam a urinar com mais frequência, inclusive durante a madrugada. Em determinados casos, a necessidade constante de urinar é um dos primeiros sinais percebidos antes mesmo do diagnóstico. Isso mostra como um sintoma aparentemente simples pode ter origens muito diferentes. Para algumas pessoas, trata-se apenas de um hábito relacionado à ingestão de líquidos. Para outras, pode ser um reflexo de alterações metabólicas que merecem investigação mais cuidadosa. As mulheres também podem experimentar mudanças específicas relacionadas ao envelhecimento. Alterações hormonais que ocorrem após a menopausa podem influenciar o funcionamento do trato urinário e contribuir para mudanças na frequência urinária. Embora isso não aconteça com todas as mulheres, é um fator que costuma ser considerado durante avaliações médicas. Nos homens, especialmente após os 60 anos, outro aspecto frequentemente analisado é a saúde da próstata. O aumento benigno da próstata é extremamente comum e pode influenciar a forma como a bexiga funciona. Em muitos casos, o homem percebe dificuldade para esvaziar completamente a bexiga, jato urinário mais fraco ou necessidade mais frequente de urinar, inclusive durante a noite. O interessante é que diferentes causas podem produzir sintomas muito parecidos. 2 pessoas podem acordar 3 vezes por noite para urinar e ter explicações completamente distintas para o problema. É justamente por isso que observar outros sinais associados se torna tão importante.
Talvez o ponto mais importante desta conversa seja entender que a noctúria não é uma doença em si. Ela funciona como um sinal. E, como todo sinal emitido pelo corpo, merece ser interpretada dentro de um contexto mais amplo. O organismo raramente escolhe uma única forma de se comunicar. Muitas vezes, ele envia diversas mensagens ao mesmo tempo, esperando que prestemos atenção. E é exatamente aí que a situação se torna ainda mais interessante. Porque em algumas pessoas, acordar várias vezes para urinar pode estar relacionado a condições que vão muito além da bexiga. Em certos casos, o sintoma pode estar conectado ao funcionamento do coração, dos rins ou até mesmo da respiração durante o sono. É sobre esses sinais de alerta que vamos falar a seguir. Porque compreender quando a noctúria deixa de ser apenas um incômodo e passa a exigir uma atenção maior pode fazer toda a diferença para a saúde e para a qualidade de vida. Até aqui, vimos que acordar várias vezes para urinar durante a noite pode estar relacionado a fatores simples, como hábitos de consumo de líquidos, alterações naturais do envelhecimento ou até mesmo alguns medicamentos. No entanto, existe uma razão pela qual os especialistas recomendam não ignorar esse sintoma quando ele se torna frequente. Em determinadas situações, ele pode funcionar como um sinal de alerta para condições que afetam muito mais do que apenas a bexiga. Uma das ligações mais surpreendentes envolve o coração. Muitas pessoas ficam espantadas ao descobrir que problemas cardiovasculares podem influenciar diretamente a frequência urinária durante a noite. Para entender essa relação, imagine o que acontece ao longo do dia. Enquanto estamos sentados ou em pé, parte dos líquidos do organismo tende a se acumular gradualmente nas pernas e nos pés devido à ação da gravidade. Talvez você já tenha percebido isso. Algumas pessoas notam que os sapatos ficam mais apertados no final da tarde ou que os tornozelos apresentam um leve inchaço após muitas horas em pé. Esse acúmulo de líquidos pode parecer apenas um desconforto passageiro, mas quando a pessoa se deita para dormir, a situação muda completamente. Na posição horizontal, o organismo começa a redistribuir esses líquidos. Parte deles retorna para a circulação sanguínea e acaba sendo processada pelos rins. Como consequência, o corpo produz mais urina durante a madrugada. Em algumas pessoas, isso significa uma ou duas visitas ao banheiro. Em outras, especialmente quando existem problemas cardíacos ou circulatórios associados, a necessidade pode se tornar muito mais frequente. É justamente por isso que alguns médicos fazem perguntas sobre inchaço nas pernas quando investigam episódios de noctúria. O sintoma pode estar fornecendo pistas importantes sobre o funcionamento do sistema cardiovascular. Evidentemente, nem toda pessoa que acorda para urinar possui um problema cardíaco. Mas compreender essa conexão ajuda a perceber como diferentes partes do organismo estão interligadas. Outro fator que merece atenção é a apneia do sono. Muitas pessoas convivem com essa condição sem sequer saber que ela existe. Durante o sono, ocorrem interrupções temporárias da respiração que podem se repetir dezenas ou até centenas de vezes ao longo da noite. Em alguns casos, a pessoa acorda cansada, sente sonolência durante o dia ou apresenta roncos intensos. O que muita gente não sabe é que a apneia também pode aumentar a frequência urinária noturna. Quando a respiração é interrompida repetidamente, o organismo passa por uma série de alterações fisiológicas. Entre elas, ocorre a liberação de substâncias que podem estimular os rins a produzirem mais urina. O resultado é que algumas pessoas começam a levantar várias vezes durante a madrugada sem imaginar que o verdadeiro problema pode estar relacionado à qualidade da respiração durante o sono. Os rins também merecem destaque nessa conversa. Esses órgãos desempenham uma função essencial ao filtrar o sangue e regular o equilíbrio de líquidos no organismo. Quando não estão funcionando adequadamente, diversos sintomas podem surgir, incluindo alterações na frequência urinária. Em alguns casos, acordar repetidamente para urinar pode ser um dos primeiros sinais percebidos. Além disso, infecções urinárias também podem aumentar a necessidade de urinar durante a noite. Embora sejam mais comuns em determinadas fases da vida e em grupos específicos, elas podem ocorrer em qualquer idade. Algumas pessoas apresentam sensação de urgência para urinar, desconforto ou aumento significativo da frequência urinária. Quando esses sintomas aparecem, a avaliação médica torna-se especialmente importante. Talvez o aspecto mais importante seja observar os sinais que acompanham a noctúria. O corpo raramente envia apenas uma mensagem. Muitas vezes, ele apresenta um conjunto de sintomas que ajudam a identificar o que está acontecendo. Por exemplo, sangue na urina nunca deve ser ignorado. Embora nem sempre indique uma condição grave, exige investigação adequada. O mesmo vale para dor ao urinar. Esse sintoma pode estar relacionado a diferentes condições e merece atenção profissional. Da mesma forma,
perda de peso sem explicação aparente, fadiga intensa ou sede excessiva podem indicar que existe algo além de uma simples alteração na rotina urinária. A sede excessiva, em particular, costuma chamar a atenção dos médicos porque pode estar associada a alterações nos níveis de açúcar no sangue. Algumas pessoas começam a beber mais líquidos devido à sede constante, consequentemente, passam a urinar com maior frequência. Em determinados casos, esse conjunto de sintomas acaba levando ao diagnóstico de diabetes. O cansaço persistente também merece ser observado. Muitas vezes, a pessoa acredita que está apenas envelhecendo ou que precisa descansar mais. Porém, quando o sono é interrompido várias vezes todas as noites, o organismo perde parte da oportunidade de realizar processos essenciais de recuperação. Com o passar do tempo, isso pode afetar a disposição, a memória, o humor e até mesmo a saúde cardiovascular. A grande lição é que a noctúria não deve ser analisada isoladamente. Ela faz parte de uma história maior que o corpo está tentando contar. Em algumas pessoas, essa história é simples e facilmente resolvida. Em outras, ela pode revelar condições que precisam ser identificadas precocemente para evitar complicações futuras. Felizmente, existe uma notícia extremamente positiva. Em muitos casos, mudanças relativamente simples podem ajudar a reduzir as idas ao banheiro durante a madrugada e melhorar significativamente a qualidade do sono. Além disso, quando existe uma condição médica por trás do sintoma, identificá-la cedo aumenta as chances de tratamento eficaz e de preservação da qualidade de vida. E é exatamente sobre essas soluções práticas e hábitos que podem ajudar seu corpo a descansar melhor que vamos falar agora. Depois de entender que acordar várias vezes durante a noite para urinar pode ter diferentes causas, a pergunta mais importante passa a ser: o que pode ser feito para melhorar essa situação? A resposta depende da origem do problema, mas a boa notícia é que existem diversas medidas simples que podem ajudar tanto a reduzir as interrupções do sono quanto a proteger a saúde de forma geral. Um dos primeiros aspectos a observar é a quantidade de líquidos consumidos nas horas que antecedem o sono. Muitas pessoas acreditam que quanto mais água beberem à noite, melhor será para o organismo. Embora a hidratação seja extremamente importante, o horário também faz diferença. Quando grandes quantidades de líquidos são ingeridas pouco antes de dormir, é natural que a bexiga precise trabalhar mais durante a madrugada. Pequenos ajustes nesse hábito podem ajudar algumas pessoas a reduzir significativamente o número de vezes que acordam para ir ao banheiro. Isso não significa deixar de se hidratar. Pelo contrário, o ideal é distribuir melhor a ingestão de líquidos ao longo do dia. Dessa forma, o organismo recebe a água de que precisa sem sobrecarregar a bexiga durante a noite. Muitas vezes, mudanças simples na rotina produzem resultados surpreendentes após algumas semanas. Outro cuidado importante envolve a cafeína. Café, alguns tipos de chá, refrigerantes e bebidas energéticas podem aumentar a produção de urina e estimular o organismo justamente em um momento em que ele deveria estar se preparando para descansar. Para pessoas que já sofrem com interrupções frequentes do sono, reduzir o consumo dessas bebidas no período da tarde e da noite pode representar uma diferença significativa. A alimentação também merece atenção. Refeições muito pesadas próximas ao horário de dormir podem interferir na qualidade do sono e afetar diferentes processos do organismo. Embora nem sempre exista uma ligação direta com a frequência urinária, melhorar os hábitos alimentares costuma trazer benefícios para a saúde como um todo, incluindo o descanso noturno. Entretanto, é importante lembrar que nem todas as causas da noctúria estão relacionadas ao estilo de vida. Em muitos casos, existem condições médicas que precisam ser acompanhadas adequadamente. O controle da pressão arterial, por exemplo, desempenha um papel fundamental na saúde cardiovascular. Da mesma forma, manter o diabetes bem controlado pode ajudar a reduzir sintomas que afetam tanto a qualidade do sono quanto o bem-estar geral. As consultas médicas regulares também têm um papel essencial. Muitas pessoas só procuram ajuda quando os sintomas se tornam muito incômodos. No entanto, quanto mais cedo determinadas condições são identificadas, maiores costumam ser as chances de um tratamento eficaz. Em alguns casos, o simples relato de que a pessoa está acordando várias vezes para urinar já fornece ao médico informações valiosas para direcionar uma investigação adequada. Outro aspecto frequentemente negligenciado é o ambiente de sono. Um quarto silencioso, escuro e confortável favorece um descanso mais profundo. Quando o sono é interrompido por ruídos constantes, luz excessiva ou desconforto físico, a tendência é que a pessoa desperte com mais facilidade. E quanto mais desperta durante a noite, mais percebe a sensação de bexiga cheia, mesmo quando a quantidade de urina não é tão grande. A atividade física também merece destaque. Diversos estudos mostram que pessoas fisicamente ativas tendem a apresentar melhor qualidade de sono.
Além disso, o movimento ajuda na circulação sanguínea, contribui para o controle do peso corporal e favorece o funcionamento adequado de diferentes sistemas do organismo. Não é necessário realizar exercícios intensos para obter benefícios. Caminhadas regulares e atividades adaptadas à condição física de cada pessoa já podem representar uma grande diferença. Talvez o mais importante seja desenvolver o hábito de ouvir os sinais do próprio corpo. Muitas vezes, convivemos durante anos com determinados sintomas porque acreditamos que eles são normais ou inevitáveis. No entanto, o organismo frequentemente envia mensagens importantes antes que problemas maiores apareçam. Acordar várias vezes para urinar pode ser apenas um detalhe da rotina para algumas pessoas. Para outras, pode representar um convite para observar mais atentamente a própria saúde. Ao longo deste vídeo, vimos que levantar ocasionalmente durante a noite não é necessariamente motivo de preocupação. Contudo, quando isso acontece repetidamente, todas as noites, e começa a interferir na qualidade do sono e da vida diária, vale a pena investigar. A noctúria pode estar relacionada a hábitos simples, mas também pode servir como um sinal de condições que merecem acompanhamento médico. O mais importante é não cair em dois extremos. Nem ignorar completamente o sintoma, nem entrar em pânico. O equilíbrio está em observar, compreender e agir de forma consciente. Afinal, a prevenção continua sendo uma das ferramentas mais poderosas para preservar a saúde ao longo dos anos. E talvez essa seja a principal mensagem que vale a pena levar desta conversa. Seu corpo raramente envia sinais sem motivo. Quando ele interrompe seu sono repetidamente, noite após noite, pode estar tentando chamar sua atenção para algo que merece ser observado. Escutar esses sinais, buscar orientação quando necessário e adotar hábitos mais saudáveis são atitudes que ajudam não apenas a dormir melhor, mas também a viver com mais energia, autonomia e qualidade de vida. Porque, no final das contas, cuidar da saúde não significa apenas tratar doenças. Significa compreender o que o corpo está tentando dizer antes que os problemas se tornem maiores. E às vezes, uma simples ida ao banheiro durante a madrugada pode ser exatamente a mensagem que ele está tentando transmitir.